Estamos mais uma vez aqui para lecionar mais uma lição da classe de jovens. Estamos aprendendo nesse segundo trimestre de 2020, tempo de conquista, fé e obediência no livro de Josué. O tema de hoje, da lição de hoje, que é a lição de número 11, diz assim: uma herança conquistada pela fé. O texto do dia diz assim: retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Hebreus, capítulo 10, versículo 23. A síntese diz assim: Deus sabe como recompensar a fidelidade dos seus servos. Então, aí será essa lição, a lição de número 11, que vamos aprender nesse breve comentário aqui dessa lição, que tem muitas coisas interessantes, muitas coisas que vão edificar nossas vidas, a sua vida. Então, fique conosco até o final desse vídeo. A Bíblia diz, irmãos, que precisamos estar atentos à palavra de Deus, porque o povo se perde por falta de conhecimento. Então, que possamos buscar conhecimento de Deus para entender as suas palavras, para entender as suas promessas e acreditar naquilo que é impossível hoje, mas é possibilidade diante do nosso Deus. O texto base, texto bíblico, da onde é tirada essa lição, ele está em Josué, capítulo 14, do versículo 6 ao 10. Então, se você não tem a revista da CPAD, né, revista dos jovens, faça essa leitura na Bíblia, que você vai entender essa lição de hoje que vamos aqui comentar. Então, Josué, capítulo 14, versículo do 6 ao 10. Depois das conquistas das cidades, né, que nas lições passadas a gente abordou esses temas, né, as conquistas do povo de Israel. Todos nós conhecemos toda a trajetória do povo, né, dos 430 anos no Egito, a liderança de Moisés, a tirada do povo do Egito, a travessia do Mar Vermelho, os 40 anos no deserto, até o momento em que Josué e o povo, né, derrubam diante dos seus olhos o primeiro obstáculo para a conquista de Canaã, que foi as muralhas de Jericó. Entendemos que as promessas de Deus, irmãos, ela pode até demorar, mas elas acontecem. Porque não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. E o tempo chegou, o tempo para Israel, nesse exato momento, chegou. O tempo da conquista, o tempo de receber por herança aquilo que foi prometido a Abraão, a Isaac e a Jacó. E é isso que vamos aprender aqui hoje. A divisão das terras. Deus entende, irmãos, que o tempo estava passando. Porque o tempo passa muito rápido. Um dia estamos aqui como um garoto jovem, cheio de força, mas daqui a um tempo a velhice chega, né? Porque o tempo passa para todo mundo. E para Josué, o líder, o guerreiro de Deus, também estava passando. E Josué já estava envelhecendo. E Deus chega a Josué e diz: Josué, é bom que façamos a divisão das terras. Algumas terras já tinham sido conquistadas, como a própria Jericó, como Ai, e algumas demais, mas outras precisavam ser conquistadas. Mas Deus acha por bem começar a divisão da terra, inclusive a divisão daquelas que ainda seria conquistada. E aí Josué faz isso. E o primeiro tópico diz assim: a divisão do sul de Canaã, a partilha da terra conquistada. Josué recebeu a missão de conquistar Canaã e partilhar entre as tribos. Os anos foram passando e ele foi envelhecendo. Então o Senhor determinou que o fizesse logo a divisão das terras já conquistadas, bem como das partes ainda a serem subjugadas. É preciso que cada pessoa entenda o tempo certo de Deus para começar e parar. Pois é. Então a ordem de Deus a Josué era que chegou a hora de partilhar, chegou a hora de dividir. Então Josué, irmãos, ele fez o seguinte: reuniu o povo em Gilgal e começou dividindo o reino do sul. É o primeiro lugar, né? O primeiro reino que Josué faz a divisão. E o que ficou com o reino do sul? Olha a sequência. Os que ficaram começou dividindo o reino do sul, os quais ficaram com Judá. Em seguida distribuiu o território conquistado no norte de Canaã aos filhos de José, Efraim e Manassés. Pois é, José, esse mesmo José, que filho de Jacó, foi enganado pelos seus irmãos, jogado dentro de um poço, né, vendido ao Egito como escravo. Mas lá dentro do seu inferno, né, lá dentro do Egito, sofrendo, Deus o fez sonhar.
É assim que Deus faz com a gente, irmãos. Em meio a tribulações, em meio a momentos tortuosos, de dificuldade, de problemas, Deus nos faz sonhar. E assim Josué lembrou-se dos sonhos, das promessas de Deus, e ele foi exaltado. Todos nós conhecemos a história, não é a finalidade dessa aula, mas sabemos que através de Josué, o povo de Deus, né, as tribos, né, os filhos de Jacó, todos adentraram dentro do Egito a convite. Pois é, mas o tempo passou e de convidado passaram a ser escravos, e aí segue essa sequência, né, de tempo lá no Egito até Moisés libertar o povo. Mas, pois é, Josué, Efraim e Manassés que tiveram prioridade em face da primogenitura otorgada a José. Então, essas terras aqui, a de Judá, ficou aqui ao lado de Efraim e Manassés. A herança de Judá e de Caleb. Ponto 2. Judá. Porque era poderoso entre os irmãos e dele viria o Salvador. Ficou com a primazia, recebendo o território ao sul. Dentre os de Judá havia um herói nacional, Caleb. Pois é, Caleb começa a aparecer aqui na nossa lição. Um homem corajoso, um homem temente a Deus, né? Sabemos que quando o povo sai do Egito, passa pelo Mar Vermelho e está na terra, né? Na realidade no deserto, toda aquela multidão que saíra do Egito, apenas 2 dos que saíram do Egito pisaram seus pés na terra prometida, ainda em vida, Josué e Caleb, porque souberam esperar a promessa de Deus. É assim que Deus faz conosco, irmãos. Às vezes, multidões e multidões querem um objetivo, querem algo, querem conquistar alguma coisa. Mas só aqueles que temem a Deus, aqueles que perseveram, acreditando que vai chegar a hora da bênção, recebem o seu galardão, recebem sua herança. E assim Josué e Caleb, que passaram por tudo, passaram por todos os caminhos, né? Eles receberam a bênção por herança dada a todo o povo de Israel, em especial a eles 2. É interessante que no texto de Josué 13:1, o Senhor diz a Josué que ele estava velho, porém todo aquele que serve a Deus na juventude, como Josué e Caleb, não será por eles esquecido na velhice. Pois é, o tempo pode passar, o tempo pode ir embora, mas aqueles que servem a Deus na sua juventude serão lembrados por Deus na sua velhice. Eu lembro de Eclesiastes, né, que diz, né, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Pois é, porque é na mocidade que decidimos muitas coisas de nossa vida que vão fazer efeito sobre todo o tempo do futuro. Decisões que vão acarretar alegrias ou tristezas. Decisões que na juventude fazemos que vão nos trazer paz ou tormento. Então que você possa hoje, juventude do Brasil, juventude da igreja, orar, pedir a Deus sabedoria. Lembre-se de Deus hoje e Ele lembrará de você. Não só hoje, mas no amanhã, que parece bem distante, mas às vezes é bem próximo. Então, tema ao Senhor hoje. Josué já tinha conquistado a cidade de Hebrom, mas não o monte que era guarnecido pelos filhos de Anak. Ao que tudo indica, esse foi o lugar em que a esperança dos 10 espias foi finalmente soterrada. Pois é, esse episódio que estamos lendo aqui retrata quando Moisés mandou os espias, né, e ver como é que era a terra de Canaã. E aqueles espias chegaram lá e 10 deles, irmãos, olharam para aquela terra e viram impossibilidades, viram dificuldades, viram tormentos. Mas 2 deles, Caleb e Josué, viram possibilidades. No qual as pessoas viam dificuldade, eles viram possibilidades. No quais os 10 viam que não daria certo, eles viram que daria certo sim. E quando aqueles 10 espias, né, juntamente com Caleb e Josué, os 12 voltam a Israel, os 10 narram que é um lugar difícil, tem gigantes lá, é impossível de conquistar. E naquela noite, diante de Moisés e de todo o povo, há uma tristeza tão grande para o povo, porque o sonho do povo era conquistar a terra prometida. E começa um chororô naquela noite ali, de que não vamos conquistar, é muito difícil, tem gigantes. Mas o que acontece é que Caleb e Josué se levantam naquela noite, erguem uma voz e diz, é difícil, mas a promessa não é de homens, a promessa é do nosso Deus. E se Ele prometeu, Ele vai nos dar. Que essa palavra, irmãos, entre no seu coração. Às vezes o homem diz que não vai dar certo, o homem diz que não tem como acontecer milagre, o médico diz que não tem mais como ser curado. Mas Deus, Ele sempre tem a palavra final.
E ele vai usar os seus para dizer que ainda há possibilidade de cura, há possibilidade de um novo dia, de um novo amanhã e de uma nova esperança. E foi assim que Josué e Caleb relataram ao povo e acalmaram o coração do povo de Israel. Então, eles receberam a bênção de Deus, porque na hora de maior tribulação e dificuldade, eles escolheram ficar com a fé, conquistaram pela fé. O problema pode ser grande. Às vezes a batalha parece até que não vai acontecer, não vai terminar bem. Mas acredite, porque a fé é isso, irmãos. É acreditar naquilo que não se vê, mas crer com o coração. E foi assim que Josué e Caleb acreditaram que era possível receber todo o reino que foi prometido a eles, o reino de Canaã. Mas em especial, irmãos, temos aqui a história de Caleb, né? Caleb, ele tinha a promessa de receber, né, a terra por herança. Ele exigiu isso, né? E é interessante que mesmo velho, já ambos, né, Josué e Caleb, em especial Caleb, mesmo ainda velho, 45 anos depois, né, de ir lá visitar a terra de Canaã, ele fala, irmãos, que ainda há vigor em si e que vai conquistar aquilo que Deus o prometeu e quer aquilo que Deus prometeu. Caleb teria sido sorteado com um monte, sem dúvida, mas ele preferiu fazer o pedido para demonstrar aos outros que o mais importante não era a terra em si, mas a promessa de Deus. E como prova cabal disso, Hebron foi dada aos levitas, também se tornou uma cidade de refúgio. Caleb lutou para consagrá-la, doando ao serviço do Senhor. Então Caleb, irmãos, o mesmo homem que 45 anos antes, né, visitara aquele lugar e mostrou ao povo que era possível vencer, agora já um senhor de idade, com seus 85 anos, mostra que o seu vigor não está no seu corpo, mas em Deus, que a sua alegria está em Deus. E resolve, irmãos, abençoar ao povo, né? Porque ali era a sua herança. É a sua herança e ele queria a sua herança. E doa, né, para o povo levita. E daqui a pouco vamos falar sobre o povo levita. Mas ele mostra ao povo que a maior alegria dele não é em si a terra, mas é de saber que Deus cumpre as promessas que faz ao seu povo. Um episódio interessante que diz que é a herança de Axa. Outro episódio marcante da divisão do sul e de Canaã foi o quião que coube a Otiniel e Axa, filha de Caleb. Esse fato serve para mostrar que devemos lutar por nossos ideais. Axa foi dada como esposa ao jovem Otiniel. Ele viria a ser juiz em Israel após a morte de Josué. Recebeu como dote uma terra seca, mas pleiteou um território que tivesse água, tendo recebido uma terra excelente que tinha fontes superiores e inferiores, ou seja, brotava água dos montes e das planícies. Nossas bênçãos espirituais materiais devem se buscar com afinco. Pois é, que você possa buscar aquilo que Deus tem para você. Não fique parado esperando apenas as promessas se cumprirem, porque elas precisam, irmãos, que a gente também se mova. Israel tinha a promessa de herdar a terra prometida, mas Israel teria que lutar pela terra prometida. Você, irmãos, tem promessa, você com certeza deve ter promessa de Deus, mas lute, vá em frente, batalhe, porque Deus ajuda aqueles que lutam e aqueles que, com certeza, se entregam ao seu reino, com certeza receberão galardões e bênçãos de Deus. A divisão do norte. Então, agora vamos para a divisão do norte, já passando pela divisão do sul, e agora vamos aqui em sequência da divisão de todo aquele lugar, né, de Canaã ao povo de Israel. A divisão do norte de Canaã. A herança de Josué, concluída a divisão das terras do sul, Josué dividiu ao norte, mais a parte central de Jericó. E Ai coube aos filhos de José, Efraim e Manassés, aos quais assumiram os lugares de José, e Levi dentre as tribos. Os descendentes de José acharam o pão lançado sobre as águas por seu pai muitos anos antes. Metade da tribo de Manassés, além das tribos de Rubens e Gades, receberam antecipadamente sua herança na Transjordânia, ao leste do Jordão, território não pertencentes a Canaã. A passividade dos filhos de José. Diferente do espírito aguerrido de Judá, as tribos de Efraim e Manassés preferiram aceitar os problemas. A tribo de Efraim recebeu, por exemplo, dentre as cidades Gezer como herança, mas não expulsou os cananeus que ali habitavam.
A tribo de Manassés igualmente teve uma postura passiva diante dos cananeus e não expeli-los, o que foi mais tarde um laço para aquele povo. Então a gente percebe, né? Efraim e Manassés, filhos de José, né, se tornaram tribos de Israel, graças a José, né, filho de Jacó. Eles recebem essa parte aqui da herança, mas o problema que fica aqui, irmãos, é que eles não tiram aquilo que poderia ser laço para eles, né? Observe que eles não expeliram os cananeus que ali estavam. E aquilo se tornou um laço para o povo mais na frente. Tem certas coisas, irmãos, que a gente tem que tirar das nossas vidas, porque pode ser prejudicial, né? Todo tipo de coisa que vem ali afastar de Deus não é bom. Então que você repreenda, tire isso logo, porque pode ser um laço para você e vai causar muita tristeza, muita desilusão. A herança de Josué. Terminada a partilha das terras, as 9 tribos e meia foi entregue a Josué a cidade de Metsera, na montanha de Efraim, segundo o mandato do Senhor. Ou seja, a herança de Josué havia sido indicada por Deus, da mesma forma que aconteceu com Caleb. Josué não herdou uma linda e adornada cidade, porém precisou reedificá-la. Então tá aí, irmãos, a gente entende que aquilo que Deus prometeu ao seu povo, ele cumpriu. Em Josué especial, Deus mostra que nem sempre os nossos galardões vão ser aqui na terra. Josué recebe uma parte que ele tem que edificá-la, né? Reedificá-la. E entendemos que o nosso galardão não é apenas na terra. Às vezes na terra recebemos bênçãos de Deus, né? Às vezes um bem material, uma alegria, muitas vezes passageira. Mas sabemos que, na verdade, irmãos, o nosso maior galardão não está aqui. O nosso maior galardão, a nossa maior bênção, está no céu. Aquilo que, como Paulo diz, aquilo que o olho não viu e o ouvido jamais ouviu e que nunca subiu ao coração do homem é o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, que você possa se agarrar com essas promessas de saber que Deus, irmãos, tem algo fantástico para as nossas vidas, algo sobrenatural. Aquilo que não podemos imaginar com o coração e com nossa alma é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Divisão das terras não conquistadas. Aqui é o terceiro tópico, que diz assim: com a divisão das terras, algumas tribos que ficavam ao redor do tabernáculo saíram de Gigal. E com isso Israel armou o tabernáculo em Siló, cidade de Efraim, tendo permanecido lá por cerca de 300 anos, até que na época do sacerdote Eli, a arca foi tomada pelos filisteus. Josué, depois de criticar as 7 tribos pela negligência e possuir o restante da terra, nomeou uma comissão para dividir o remanescente em 7 partes, os quais seriam sorteados em Siló, perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Tudo estava sendo feito às claras, com total aprovação do Eterno. A herança de cada uma das 7 tribos estava nas mãos do Senhor, e nada poderia afastá-las de receber a promessa a não ser o pecado. Então tá aí, irmãos. A divisão da terra por Josué vai sendo feita, e o que acontece é que Deus fala àquele povo que eles precisavam, sim, estar sempre na posição temente a Deus, porque era assim que Deus queria. Então, Deus vai abençoando o povo conforme a sua obediência. Por isso que o tema, né, desse trimestre é tempo de conquista, fé e obediência no livro de Josué, porque tem que ter fé e tem que ter obediência para se conquistar aquilo que Deus prometeu, né? 7 tribos recebem o título de propriedade da terra. Depois da comissão de 21 pessoas retornarem, Josué sorteou os territórios de Benjamim, Simeão e Dan, os quais ficaram ligados ao sul. Judá e as terras de Isacar, Zebulon e Naftali e Aser fariam fronteira com a herança de Efraim e Manassés ao norte. Nada lhe tinha sido entregue, mas eles ficaram satisfeitos. Não houve murmuração. A fé no cumprimento de todas as promessas de Deus apresenta-se fundamental em qualquer tempo, para que nunca se desista de lutar. Então, queridos, a gente percebe que, de acordo com que o povo vai recebendo, né, as terras, a divisão vai sendo feita, uma palavra vai sendo dita ao povo. Fique temente ao nome do Senhor. Fique obediente à palavra de Deus. Porque assim, se fizeres assim, será próspero. E o que a gente percebe, tantas pessoas, né, que deixaram de temer a Deus, deixaram de acreditar em Deus, na realidade, quando a gente começa
analisar o que tem acontecido no Brasil, e não só no Brasil, no mundo inteiro, né? Quantas escolas, faculdades têm tirado, né, a existência de Deus de foco, que é apenas uma ideia de carochinha dos anos antigos, e falam que Deus é apenas uma espécie de bengala para muitas pessoas, e vão trazendo a ideia de Deus apenas de um ser criado pela mente humana para fazer o ser humano ter uma vida melhor, isso, aquilo, e que ele não existe, ele é apenas uma história. Mas, queridos, Deus existe. E a prova disso é você estar aí, é nós estarmos aqui. Quando olhamos para a natureza, quando olhamos para o sistema solar, a gente vê algo fantástico. Algo que não foi criado à toa, nem pela explosão, nem pela coincidência, não. Algo que foi delineado detalhe por detalhe, estrela por estrela, galáxia, Sol, Terra, Lua, o mar, as ondas, folhas de uma árvore, o seu corpo por inteiro, todo o nosso corpo, toda a nossa mente, o nosso cérebro. O nosso cérebro, se você analisar detalhadamente, você vai ver que há alguém muito superior à nossa mente, entendimento e inteligência criou tudo isso. E isso que criou, irmãos, esse ser é o nosso Deus. É Deus, o Criador de todas as coisas. Porque os céus manifestam a sua glória. E Deus existe. E a prova disso é que você está aí, pensando nele e até duvidando da sua existência. Mas só podemos duvidar daquilo que pode existir. Então, se você está duvidando da existência de Deus, isso já é uma prova, irmãos, de que ele existe. Porque ele é o Deus, criador de todas as coisas, inclusive da sua mente e da minha mente. O que podemos mais aqui? Os descendentes de Dan herdaram uma pequena porção da terra, mas não se acovardaram ou murmuraram. Subiram e conquistaram Lesen, uma cidade a oeste do Monte Hermon, o qual a chamaram de Dan, e ali estabeleceram sua capital. Eles foram vizinhos dos filisteus, os quais tiveram muitos problemas com uma nobre danita. Sansão, Juízes 13, versículo 16. A herança da tribo de Levi. Aqui entramos na herança da tribo de Levi. Pois é, todas as tribos recebem terras. Todas as tribos recebem uma porção. Mas quando chega a vez de Levi, Levi não recebe terra. Levi não recebe porção. Levi não recebe herança da terra. A tribo de Levi recebeu algo diferente. Vamos ler aqui. Deus chamou a tribo de Levi para que exercesse o santo sacerdócio, mas nunca lhe prometeu riquezas materiais. Apenas disse que ele seria sua herança. Quando da repartição da terra ao leste do Rio Jordão, o Senhor distribuiu 48 cidades para os levitas, de maneira que o bom cheiro ministerial foi espalhado em toda Canaã. Mas as cidades continuavam sendo de propriedade de cada tribo respectiva. Os levitas, portanto, eram peregrinos em terra estranha. Pois é, se para Manassés, Dan, Naftali, Zebulon, todos esses os filhos de Israel, né, representantes de tribos que conquistaram, receberam terras, para Levi a terra não era uma conquista, era apenas peregrinação. O povo levita foi levantado para ser o povo que exaltaria a Deus, o povo que traria louvor e o culto do Deus de Israel a todo o povo. Então eles eram apenas peregrinos e foram divididos em vários lugares para que o culto ao Senhor não parasse. Entendemos, irmãos, que essa geração de cristãos representa esse povo, os levitas. Nós somos os levitas dessa geração e desse tempo. Nós somos o povo que leva o culto a Deus às pessoas, de várias formas possíveis, exatamente como nesse vídeo está acontecendo. Entendemos também que a nossa riqueza não é da terra. As promessas que aqui estou falando ao povo de Israel, para os levitas, não eram as mesmas coisas. O povo levita entendia que a sua herança não era uma terra. A sua herança era o próprio Deus, o Deus de Israel. E assim Deus fala para o povo levita, que se para as outras tribos a terra significava herança, o povo de Levi, a herança significava ter Deus. E eles tendo Deus, levaria esse Deus a todo o povo de Israel. O Senhor garantiu o sustento dos levitas, dos oficiais do tabernáculo, fazendo com que eles pudessem se dedicar integralmente à obra do ministério. Então, está aqui a nossa lição de hoje. Vamos concluir agora dessa maneira. Finda a distribuição da terra a um misto de alegria e frustração, conquista e negligência.
Josué concluiu sua trajetória ministerial como um homem feliz, não plenamente realizado, pois ainda havia muita terra a conquistar, mas completamente satisfeito em ter sido instrumento do Senhor na terra, na vida. Nem tudo ocorre como se planeja, mas é certo que Deus nunca perde o controle dos fatos da história. Pois é, que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família, porque aquilo que Deus prometeu, irmãos, Ele cumpre. Ele cumpre. Deus, Ele tem feito grandes coisas para o seu povo. E sabemos, irmãos, que tem sido dias difíceis, né? Esses últimos dias têm sido trabalhosos, têm sido dias complicados para tantas pessoas, né? Por medo, por expectativas. Mas sabemos de uma coisa: Deus está no controle da história. Deus está permitindo coisas acontecer, porque não sabemos, Deus sabe. Mas eu sei de uma coisa, que com fé e obediência podemos conquistar qualquer coisa. Tudo aquilo que Deus prometeu. E o que Ele quer de nós é que apenas tememos ao seu nome e honremos a esse Deus. Que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Amém.